Estudantes do estado de São Paulo mostraram uma melhora de desempenho na disciplina de língua portuguesa e recorde no desempenho de matemática. Os dados são do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do estado de São Paulo. Em 2023, a nota dos alunos do nono ano do ensino fundamental em português era 240,3. Já em 2025, o índice subiu para 243. O progresso ainda fica abaixo da nota registrada antes da pandemia, quando alunos tinham um desempenho de 249,6. Já em matemática, a nota dos estudantes atingiu o índice 260,3, que representa a alta de 11,8 pontos em relação a 2024. O índice se mantém um pouco acima do registrado antes do Covid-19, quando os alunos possuíam a nota de 259,9. De maneira geral, o governo estima que a evolução das notas dos anos finais do ensino médio em todas as disciplinas foi de 16,5%. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Cláudia Costin, especialista em políticas educacionais e presidente do Instituto Salto. Oi, Cláudia, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Hora News. Boa tarde, Daísa. Boa tarde a quem nos ouve pela Record News. Muito Prazer obrigada. falar com vocês. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu, Cláudia? Vamos lá, temos um motivo para comemorar, não é mesmo? Quais fatores influenciaram para que esses alunos conseguissem, em matemática, alcançar índices melhores do que o período aí, não é mesmo, pré-pandemia? Olha, Daísa, matemática é um desafio enorme para o Brasil. Em primeiro lugar, porque nós temos menos alunos indo fazer licenciatura de matemática, que é o que forma professores de matemática para os anos finais e para o ensino médio, e nós temos uma precariedade histórica no ensino de matemática. O PISA, que é um exame internacional que permite comparar países, mostra o Brasil muito mal na fita em relação à matemática. Então, esse resultado do Estado de São Paulo pode e deve ser celebrado, inclusive porque superou a marca do pré-pandemia de 2019. Então, é muito positivo. E os resultados não ficaram só no ensino médio e nos anos finais. Houve bons resultados também no segundo ano do ensino fundamental. Então, temos o que comemorar. Tivemos um bom resultado no segundo e também no quinto ano, não é mesmo, Cláudia? Quais são os fatores? Verdade. É uma tendência de recuperação aí das crianças, dos alunos? Sem dúvida. Algumas pessoas chegam a falar, isso é porque está se fazendo um arroz-feijão bem feito, ou seja, nós estamos olhando para o que é básico, o que é fundamental em educação e avançando com solidez. E isso vem acontecendo não só em São Paulo, mas São Paulo em matemática é algo que surpreende bastante. O que eles estão fazendo que para mim chama muita atenção? Eles fazem uma coisa que chama mapa classe. O que é mapa classe? Cada professor, no início do ano letivo, recebe o que os seus alunos que ele está atuando agora performaram ou desempenharam nos anos anteriores. Então, quais são as insuficiências, o que ele não sabe? Trabalhar com dados de aprendizagem é muito importante. A outra coisa é que melhorou a frequência escolar. São Paulo controla a frequência escolar. De novo, arroz, feijão bem feito. Mas quando o aluno vai, ele aprende mais. No caso dos anos iniciais, do segundo ano do ensino fundamental, especialmente, há um professor adicional para ajudar. E uma coisa que São Paulo está fazendo, dados os efeitos da pandemia, é algo que é chamado de tutoria e de organização das
salas em determinadas disciplinas por nível de dificuldade para suprir essas insuficiências e depois poder devolvê-los a uma turma mais avançada. Estamos avançando direito e fazendo as coisas que precisam ser feitas. E, Cláudia, nós tivemos então aí um percentual, né, que é um número que diz 11,8, né, pontos em comparação a 2024. Então, tivemos mais uma alta aí de 11 em matemática no 9º ano. Mas ainda assim, não é considerado o valor ideal, esse 260,3. É perto de 300 pontos, é isso? É importante entender que matemática, hoje em dia, e também há uns anos atrás, a gente precisa ensinar a pensar matematicamente, não só a decorar fórmulas. E esse processo deve ser ensinado desde a pré-escola. Quer dizer, na pré-escola, a gente pode ensinar a pensar matematicamente. E isso muitos países fazem muito bem. O Brasil ainda não chegou lá. Se eu olhar para os dados do PISA, desse exame internacional, em que o Brasil não se sai muito bem em matemática, nós sabemos que 73% dos alunos brasileiros não chegam no nível básico, quer dizer, aquele básico bem inicial que a gente deveria ter no PISA. E por isso que deve ser celebrado matemática. Mas tem um outro dado que eu queria dizer, é que os países que têm bons sistemas, justamente para ensinar um aluno a pensar matematicamente, eles têm aulas em tempo integral, 8 horas de aula, por vezes até 9 horas de aula, porque é uma outra dinâmica de aula. São Paulo aumentou a carga horária de português e matemática, mas nós temos que ter aulas em tempo integral. Isso vai ajudar muito o Brasil a avançar. São Paulo tem avançado, mas eu queria lembrar que Piauí já está com todas as suas escolas de ensino médio em tempo integral. É o estado mais pobre da federação e conseguiu. Então não tem por que São Paulo não avançar mais rápido. Verdade, Cláudia. Agora vamos falar um pouquinho da língua portuguesa, não é mesmo? Dessa disciplina que o 9º ano. O que os dados revelam aí sobre a evolução da língua portuguesa nos alunos do 9º ano, em comparando com 2019, que é antes do período pandemia? Olha, essa geração que chega nos anos finais, ela foi atingida pela pandemia num momento formativo muito importante. É importante lembrar que o Brasil ficou 2 anos com as escolas fechadas, ou totalmente ou parcialmente, sistema de rodízio de alunos, e isso afetou a aprendizagem, a consolidação da alfabetização e outras coisas. Então, houve um progresso, como você bem relatou, Daísa, mas não chegamos nos níveis para pré-pandemia. Nós temos que avançar mais. E não tem forma melhor de avançar em língua portuguesa que promover leitura de livros físicos, leitura por prazer e leitura conduzida pelos professores. O Estado de São Paulo criou uma aula de leitura e redação, mas nós temos que promover muito mais a leitura, tanto em São Paulo quanto em outros estados, porque é importante, sim, ser bem alfabetizado, e o Brasil não estava alfabetizando direito. Nós estamos avançando em alfabetização, tanto no Brasil como um todo, quanto em São Paulo, mas além de aprender a ler, é muito importante compreender o que está escrito, né? Inclusive em textos um pouco mais complexos. E nós temos que trabalhar isso mais para chegar mais rápido nos patamares pré-pandemia, nos anos finais, e até superar, porque não é que nós estávamos ótimos em língua portuguesa, nós temos que avançar mais. E essa aula adicional, essa carga horária adicional de língua portuguesa, com certeza vai nos ajudar mais, especialmente se a gente caminhar
mais rápido para tempo integral. É importante lembrar, Daísa, que um aluno de escola particular, quando tem só 4 horas de aula no Fundamental 2, muitas vezes seus pais têm como pagar um professor particular para cobrir as insuficiências desse aluno. O aluno de escola pública, especialmente os mais vulneráveis, não conseguem. Então, nós temos que avançar mais rápido em direção a tempo integral de qualidade. Eu ia perguntar sobre isso, mas você já falou sobre, não é mesmo, essa educação, né, essa alfabetização de qualidade que é tão importante, não é mesmo? Assim, as dificuldades, como você apresentou para a gente aqui, Cláudia, que não são fáceis, não é mesmo? Esse período de pandemia atrapalhou, vamos dizer assim, muitas crianças, não é mesmo, nessa aprendizagem. Agora, Cláudia, quais são os principais desafios estruturais que impedem uma melhoria aí, consistente da qualidade da educação pública? Olha, Thaisa, um problema é a formação de professores no Brasil. 7 em cada 10 professores é formado exclusivamente em EAD. Ninguém formaria um médico só por EAD. Ninguém iria num médico que foi formado por EAD. Né? Então, corretamente, o Ministério da Educação estabeleceu que agora nós temos que ter, no máximo, semipresencial. Quer dizer, se tiver que ser alguma coisa de EAD, tem que ser semipresencial. Mas vai ser só no ano que vem, na metade do ano que vem, que isso vai valer. Então, temos um problema de formação de professores. Temos um problema de, mesmo naqueles que não são formados por EAD, de ter uma carga teórica muito grande, mas prática, a discussão da prática, né? Formar professor é formar para uma das mais complexas das profissões. Tem que ter diálogo entre teoria e prática. Então, temos que ter mais prática, inclusive nas federais, na USP e assim por diante. Então, nós temos que avançar mais nisso. A infraestrutura das escolas vem avançando em São Paulo, há algum investimento nessa área, mas vai ser importante investir ainda mais, especialmente se a gente quiser fazer que nem o Piauí, colocar todas as escolas em tempo integral, que é o que é recomendável. Então, temos um longo caminho a percorrer e fazer com que a preparação de aulas dos professores seja feito muito mais colaborativamente. Eles têm, pela lei, 1/3 do tempo para a preparação de aulas e correções, mas nos países que têm bons sistemas, eles fazem isso dentro da escola com os colegas. E aí eu sei o que meu colega vai dar, eu sei o que a disciplina que dialoga com a minha vai dar, o professor de história sabe o que o professor de geografia vai dar. Então, a gente tem que avançar mais na questão, como você bem disse, estrutural. Cláudia, assim, você está explicando para a gente, você acredita que seria um bom cenário para começar, não é mesmo? Para oferecer para esses alunos uma boa educação, uma educação de qualidade? Então, o horário integral seria um bom cenário, seria um bom início, é uma boa dica, mas aí influencia a estrutura, políticas públicas, tem muitas coisas envolvidas, nós sabemos, né? Mas seria um bom cenário. Seria um bom cenário. Não existe bala de prata, Daís, em educação. Não tem uma coisa que você fizer só essa, resolve tudo. É sistêmico. Mas se tem uma coisa que é muito importante, é a escola em tempo integral, com aulas mais dialogadas, com mais experimentação, e com professores, com melhorar a atratividade da carreira de professor, que é um ponto importante, e também a formação que eles recebem na faculdade e também dentro da própria escola. Inclusive, eu conheci escolas no mundo inteiro, eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, e eu vi que os melhores sistemas, eles têm um professor mentor, um professor formador que forma os colegas. São Paulo começou a fazer isso na formação de professores, na formação em serviço dos professores. Temos que avançar mais rápido em relação a isso, usar
Professor aprende mais com colega professor, não é fazendo mestrado, não é que é errado fazer mestrado, mas não é fazendo mestrado e doutorado que professor mais aprende. Ele aprende mais olhando o que os seus colegas mais experientes fazem e dialogando mais com seus pares. Já vou aproveitar aqui o nosso bate-papo. Nós estamos repercutindo dados, não é mesmo, conquistados, resultados no estado de São Paulo. Mas eu vou ampliar a nossa conversa para o Brasil. Nós temos aí muitas desigualdades regionais, não é mesmo? Como que essas desigualdades, elas influenciam, não é mesmo, no sistema de ensino brasileiro? Olha, elas influenciam, mas é curioso que eu vou pegar a região Nordeste, porque lá nós temos um nível de pobreza maior, e, no entanto, a Bahia tem uma educação muito inferior à do Piauí. Eu estou falando de educação pública. E a Bahia é o estado mais rico do Nordeste. A Bahia está começando a se mexer em relação a isso, mas o Piauí tem o Rio Grande do Norte é pior que a Bahia. No entanto, o Ceará tem uma educação, é o estado que melhor trabalha com a alfabetização, e já há muitos anos. Pernambuco, por exemplo, tem um desempenho no ensino médio muito melhor que o resto do Nordeste e melhor que vários estados de outras regiões. Quando a gente não tem igualdade, ou quando a gente tem desigualdades educacionais grandes, Daísa, o que acontece? Eu estou gerando desigualdade de oportunidades também. Então, nós temos que olhar bem para as desigualdades, inclusive de uma maneira que São Paulo agora conseguiu fazer. Vamos olhar para quem está abaixo do básico no desempenho educacional, nessas provas, nessas avaliações, e vamos ter como meta diminuir o abaixo do básico e aumentar o avançado, porque tem vários níveis, né? São Paulo conseguiu fazer isso em português e em matemática no 9º ano, conseguiu avançar. A gente tem que ter um olhar grande para isso. Nós precisamos diminuir as desigualdades educacionais que se acirraram muito, Daísa, com a pandemia, porque alguns estavam em casas com equipamentos, que estavam em casas com os pais em teletrabalho, e outros, os pais estavam na rua buscando uma fonte de renda para colocar comida na mesa, sem computador, sem livros em casa, e a criança às vezes em etapa de alfabetização. Alfabetizar pelo celular não funciona.